Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E como foi prometido, eu estou aqui para cumprir a minha palavra. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de abertura, fechamento e pivô, mas desta vez a respeito dos canais IN. Então, se acomoda aí. Me ceda um pouquinho da sua atenção e vamos comigo até o final. Vem comigo! Antes de iniciarmos propriamente dito, eu devo adverti-los de algo. Caso você não tenha visto o último vídeo, é muito importante que você assista ele antes de assistir a esse. Então, vai lá, confere o conceito de abertura, fechamento e pivô dos canais IAM, onde é apresentado diversos conceitos iniciais e importantes para que este vídeo faça sentido. Dito isso, recado dado, agora podemos ir mergulhar no nosso assunto em questão. Bora lá? Então, como você já está acostumado, estamos aqui no capítulo 6 do Xuan. E vamos abrir a nossa primeira aspas do vídeo. Em resumo, podemos dizer que o Taiyin é o mais superficial dos três canais Yin, e sua natureza é expansiva. Fecha aspas. Qual ideia podemos encontrar aqui? Bom, primeira coisa que a gente pode falar é que o Taiyin é considerado, portanto, a abertura dos canais IN. Esta é a primeira coisa. E como a gente já pensou a respeito disso antes, algo que se abre para algum lugar. Então, Taiyin está abrindo para onde? Resposta fácil. Taiyin se abre para os canais Yang. Se o Taiyan, que é a abertura dos canais Yang, se abre para o meio exterior, Taiyin, que é a abertura dos canais Yin, irá se abrir para os canais Yang. Show de bola? Até aí tranquilo. Agora a próxima pergunta que fica é: por que Taiyin foi escolhido para ser a abertura dos canais Yin? Qual justificativa temos por trás disso? Bom, para chegar a esta resposta, precisamos analisar Taiyin no detalhe. Para além de seus canais, aonde os seus canais estão enraizados, seus órgãos correspondentes. Então nós temos que Taiyin é composto de pulmão e também de baço. Show de bola? Quando a gente fala em baço, fica muito evidente que nós estamos falando da força propulsora mais importante quando o assunto é produção. Produção. A palavra-chave é esta: produção. Então, assim como uma fábrica produz, o nosso baço irá ser o principal por trás da produção das substâncias que são necessárias para manter o nosso corpo funcionando, propriamente dito. Só que assim como uma fábrica, é necessário que o baço receba a sua matéria-prima para trabalhar. Entende? Assim como não dá para fazer um carro se não tiver matéria-prima para aquilo, não dá para o baço poder produzir se não houver a matéria-prima para aquilo. E quando a gente fala em baço, a matéria-prima é a alimentação, é a água e os grãos. A alimentação é fundamental aqui. Show de bola! Agora, por onde que a alimentação entra, e nós já estudamos isso no último vídeo? Ela entra através de Yamin. Yamin, né? Entra lá no estômago, vai fazer todo o processo digestivo. Só que esse processo digestivo trabalha em colaboração com o Taiyin. Então repara, Taiyin, a abertura para os canais Yang. Yamin, o fechamento para os canais Yin. E aí eles se entrosam. Por isso que quando a gente repara Taiyin, pulmão e baço, qual é a relação interior-exterior deles? Bom, pulmão, intestino grosso, baço, estômago, intestino grosso, estômago, Yamin.
Então nós temos uma colaboração ativa entre taim e yamin que justifica a escolha de taim como a abertura dos canais yin. Perceba como ele é extremamente enfático e influencia algo que já corresponde ao sistema dos canais yan. Isso é fundamental para entender essa relação. E como a gente já mencionou também antes, podemos ressaltar mais uma vez de que o taim tem sua correlação direta com a umidade, enquanto que o yamin com a secura. Taim e yamin irão equilibrar umidade e secura em todo o processo digestivo e em todo o corpo. E é claro, se o baço está por trás da produção, o pulmão está por trás da distribuição. O pulmão é sumamente importante para a distribuição no nosso corpo. Ele é o comandante da via das águas, comandante supremo do Qi. O seu Qi trabalha em descendência e difusão. Então, quando as substâncias puras atingem o pulmão, ele pode trabalhar com duas movimentações, descendentes ou de difusão. Quando ele difunde, ele joga os líquidos para a superfície, levando nutrição e umedecimento para tecidos, para a pele, enfim, para toda a superfície do nosso corpo. Quando ele descende, ele leva nutrição e umedecimento para todas as estruturas internas, órgãos, vísceras, medula e por aí vai. Então perceba como o taim é muito importante, tanto para a produção quanto para a distribuição dessas substâncias do corpo. E perceba como ele vai difundir essa nutrição para o corpo inteiro, inclusive para as áreas mais yang. Para as áreas mais yang. E isso é simplesmente maravilhoso, porque as coisas começam a fazer mais e mais sentido. Se a gente reparar o ciclo do movimento do Qi torácico, que dependendo da referência que você pegar, é a combinação do Qi da terra com o Qi do metal, ele será distribuído pelo corpo e parte dessa distribuição ocorre no yamin. No yamin. Quer dizer que aquilo que baço se juntou com o pulmão para trabalhar, para poder fazer acontecer, será direcionado para o yamin para ser distribuído. Incrível, incrível. E como o taim é um grande produtor e um bom distribuidor e está diretamente relacionado com o yamin, qual é a consequência? Que essa produção se acumula principalmente em yamin, fazendo dele rico em Qi e sangue. Nossa, isso é simplesmente incrível. A fisiologia pode ser vista por aqui. Respondendo à indagação daquele rapaz que comentou lá no fórum, que eu falei com vocês no último vídeo. Agora, ele também questionou sobre a patologia, fisiopatologia, como que eu saio da saúde para a doença em relação ao taim? Excelente pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala em taim, a gente fala também dessa associação com umidade que eu acabei de mencionar. Mas, às vezes a umidade do corpo está muito exagerada. A gente está excedendo na alimentação que contém propriedades de geração de umidade. A gente acaba exagerando um pouquinho às vezes. Ou então a gente começa a conviver em ambientes que são mais úmidos, seja porque a casa teve uma infiltração e ficou com umidade, seja porque você mora em um estado que por natureza é mais úmido, e essa umidade pouco a pouco vai interiorizando no seu corpo. Veja, o taim é responsável por metabolizar ela, mas se ela tiver em exagero, ele não dá conta. E portanto, começa a falhar. E aí sim, partimos para a fisiopatologia. Quando a umidade se instaura, isso atrapalha o taim por diversas razões. Então, por exemplo, poderemos dizer aqui um ditado clássico: o baço odeia a umidade
e prefere a secura. Se a umidade está exagerada, ele começa a dar chabu. Um outro ditado: o baço gera a umidade e a mucosidade, mas eles serão acumulados no pulmão, serão estocados no pulmão. Então perceba como o movimento Taim é fortemente prejudicado para quando a umidade e a mucosidade passa a se acumular. Então aquele paciente com sensação de peso no corpo, inchaço, retenção de líquidos, quando a umidade invade a articulação gerando limitação do movimento, inchaço e por aí vai. Quando essas desordens invadem a própria via das águas, o sistema digestório do nosso corpo e por aí vai, podendo gerar diversos sintomas, como uma digestão mais dificultosa, uma distensão abdominal, borburinhos, fezes mais soltas, com uma maior quantidade de líquidos e por aí vai, tá? Então perceba que a umidade precisa ser metabolizada e o Taim está aí para isso. Então nós podemos utilizá-lo para combater esta umidade patológica que se acumula no nosso corpo. É uma dos objetivos deste canal. E nós vamos aprender isso. Então aqui fica muito claro para nós qual é a praia do Taim, que é esta produção e esta distribuição. E qual é o problema do Taim, que é quando a umidade se acumula. Isso é um grande problema para ele. E isso vai impactar diretamente na produção. Então, quando essa umidade começa a se acumular, fica difícil produzir para o baço. E aí começa a ter deficiência do Qi, deficiência do sangue, alteração ainda maior com o movimento dos líquidos corporais. Começamos a ter um problema também na distribuição, porque se eu não tenho muito o que distribuir, já complica todo o sistema subsequente. Além disso, quando essa umidade começa a acumular no movimento terra, eu tenho que lembrar que a terra gera o metal. Então, a doença da mãe passa para o filho. Essa umidade, essa mucosidade passa a se acumular no pulmão. A deficiência do baço se transfere para uma deficiência do pulmão. E assim vai. Isso levará a diversas e diversas consequências no nosso corpo. Perfeito? Aqui a gente está só citando alguns exemplos, tá? Mas isso terá cada vez mais e mais consequências. Vou dar só um gostinho, só um aperitivo, para a gente poder exercitar essa questão do raciocínio lógico. Claro, o baço ele exerce uma ação de transporte e transformação muito importante, mas para que ele possa fazer isso, ele precisa estar ativado. Essa função dele precisa ser ativada de transformação. Quem traz essa função de transformação é o Qi original para ele. E o Qi original é feito aonde? Lá no rim. Quando a essência encontra o fogo ministro, nós temos aí o Qi original. Então, quando o Qi, o Yang do baço, começa a falhar, qual é a consequência? Que o rim começa a ser sobrecarregado e logo haverá deficiência de Qi ou do Yang do rim. Show de bola? Se Qi e Yang do rim começam a enfraquecer, vai ter dificuldade em recepcionar o Qi do ar, o que compromete ainda mais as funções do pulmão. O que compromete ainda mais a distribuição de líquidos no corpo, o metabolismo da água do corpo. Por aí vai. Show de bola? Ficou claro aqui então a característica principal de Taim? Então podemos prosseguir? Vamos nessa! Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 6 do Suan. Abre aspas. O Jueyin é o mais profundo dentro do Yin. Sua natureza é de armazenamento e, portanto, é considerado a casa. Fecha aspas. O que isso significa? O que isso diz para nós? Primeiro, que Jueyin é considerado o fechamento dos canais Yin. E se ele se fecha, a pergunta que vem é, ele se fecha para onde? Bom, ele se fecha em direção ao interior do corpo. Beleza? Show de bola. Só que aí o que acontece? Quando ele diz isso para nós, pode vir na cabeça, por que Jueyin foi considerado como o fechamento dos canais Yin em direção ao interior do corpo? Por que ele é o escolhido? Para a gente poder saber isso, a gente tem que olhar Jueyin no detalhe.
E qual é o detalhe? É onde os seus canais estão enraizados. Então, Zuein nada mais é do que o enraizamento desses canais em pericárdio e fígado. E quando a gente observa as características desses dois órgãos, a coisa vai ficando cada vez mais clara. Então, por exemplo, o fígado, ele armazena o sangue no interior. Que beleza! Então aqui a gente já vê uma característica de fechamento para o interior do corpo. O fato do fígado dar o comando para o armazenamento do sangue no interior. E ele faz mais do que isso em relação ao sangue, né? O fígado, ele regula a quantidade de sangue em circulação no corpo. Então, se eu estou em plena atividade física, eu preciso de mais sangue em circulação. Então o fígado vai lá e libera. Agora eu vou repousar, eu vou dormir, então já não há tanta necessidade de uma certa quantidade ali de sangue em circulação, então o fígado dá o comando, olha, vamos guardar isso aqui de novo, vamos armazenar no interior do corpo de novo, e ok, vida que segue. Portanto, aqui já há uma característica de fechamento para o interior do corpo. Mas, para além disso, poderíamos falar o seguinte: se Taiyan é a abertura para o exterior e, portanto, tem uma relação forte com os fatores climáticos e, por isso mesmo, é muito suscetível à entrada dos fatores patogênicos externos, ou seja, sofre uma influência drástica das causas de doenças externas da medicina chinesa, o Juan sendo o fechamento para o interior do corpo, fechamento dos canais para o interior do corpo, irá sofrer uma grande influência das causas internas, ou seja, das causas emocionais. E isso fica muito claro, de novo, quando a gente começa a observar os detalhes. Eu gosto muito de um ditado que diz que a perfeição se encontra nos detalhes. Adoro esse ditado. Faz todo sentido. Repara só. É dito que o fígado harmoniza o livre fluxo do Qi. Só que quando você lê o capítulo 5 do Xuan, ele diz que as emoções são as transformações do Qi dos órgãos. Quando você lê o capítulo 39 do Xuan, ele diz que cada emoção provoca um movimento alterado no Qi. E se eu digo para você que o fígado harmoniza o livre fluxo suave do Qi, a consequência disso é que ele vai harmonizar o livre fluxo suave das emoções. Então ele é um grande aliado quando se diz respeito àquilo que evita muito das causas internas, ou aquilo que pode auxiliar no tratamento das causas internas. E, claro, se a gente observa o pericárdio, ele é o protetor do coração, o que ajuda a protegê-lo tanto das doenças mornas, né, das doenças Wenbin, mas também dos golpes emocionais que podemos eventualmente sofrer. Veja, toda emoção passa primeiro pelo coração antes de ser designada seu órgão correspondente. Então é necessário um protetor, e este protetor é o pericárdio. Então a gente começa a perceber por que Juan é tão selecionado, tem tantos pontos interessantes quando a gente fala em desordens emocionais. Show de bola? Agora, a ação do Juan em relação às emoções se estende para além disso. Então, por exemplo, quando eu sinto raiva, a raiva, segundo o capítulo 39 do Xuan, acende o Qi. Se o fígado regula a quantidade de sangue em circulação, começo a sentir raiva, o Qi sobe. O Qi tem natureza Yang. Eu preciso de um anteparo, eu preciso de algo que ajude a balancear essa situação, como, por exemplo, o sangue, que tem natureza Yin. Então o fígado libera sangue na circulação, ancora esse Qi e minhas emoções voltam a ficar mais harmônicas. Outra situação a qual esse mecanismo de controle também se aplica é o mecanismo de controle do vento.
o vento interno, o vento patogênico, né? O vento, o que ele é de fato, né? Quando a gente pega o ideograma de Chi e o traduz de maneira literal, na verdade nós estamos falando sobre ar. E o que é o ar em movimento? É o vento. Portanto, os clássicos afirmam que quando você quer tratar o vento, não basta apenas agir no vento, é necessário harmonizar as condições do sangue. Porque se eu quero tratar esse movimento brusco do Chi, se eu quero tratar esse vento patogênico, é necessário expeli-lo, de fato, mas é necessário colocar algo que harmonize essa situação para que o vento não retorne. Então, eu vou expelir algo que é Yang, que é o vento, e eu vou harmonizar algo que é Yin, que é o sangue, viu? Estou balanceando a situação. Então, quando o vento quer dar as caras, quando o movimento do Chi quer ficar descontrolado, o fígado libera sangue em circulação e auxilia nesse problema. Maravilha! Isso tem que ficar muito, muito claro, muito, muito claro. Por quê? Porque esse mecanismo é fundamental em diversas formas de tratamento. O tratamento a gente vai acabar discutindo no próximo vídeo, né? Mas já mantenha isso bem claro. Mantenha isso bem claro para quando a gente chegar lá. Então, dá para ficar nítido que o Jueyin, ele precisa ser calmo. Ele precisa ser tranquilo. Justamente porque ele é o momento onde o Yang está se resguardando ao máximo para que ele possa voltar com força. Que o Yang está se tranquilizando ao máximo para que ele possa voltar com força total. De maneira fisiológica, claro. Portanto, o Jueyin precisa ser calmo, precisa ser tranquilo. Todas as coisas que agitam o Jueyin irão provocar patologias. Então, trazendo de novo o questionamento daquele aluno lá do fórum, falamos de Jueyin conceitualmente através do Imperador Amarelo, demos alguns exemplos de sua fisiologia e agora vamos falar um pouquinho de patologia. Vamos falar um pouquinho de patologia? Sabemos que o fígado ele harmoniza o livre fluxo do Qi e com isso ele harmoniza o livre fluxo das emoções. Mas e se ele estagnar devido a frustrações? É como se as passagens agora estivessem todas tortuosas, como se você estivesse pilotando um carro num rally e vai balançando. Ou então pela rua de São Paulo, né? Você pode escolher. Então, dessa forma, o que a gente percebe? Que quando o Qi do fígado fica estagnado, fica muito difícil das emoções serem harmônicas. Então o paciente começa a apresentar uma variação emocional. Por um outro lado, se o fígado entrar em deficiência de sangue, deficiência de Yin, ele não terá aquilo que é necessário, que é sangue, para ser liberado em circulação nos momentos onde o Yang começa a se tornar hiperativo, no momento onde o Qi começa a ascender. E, portanto, diversas patologias podem aparecer em decorrência disso. Exemplo, começo a sentir raiva. A raiva acende o Qi. Normalmente o que aconteceria? Sangue é liberado. Ancora isso. Chuchu, beleza. Agora, e se eu tenho uma deficiência de sangue do fígado? Começo a sentir raiva. Primeiro, ela se alavanca muito mais rápido, aparece muito mais facilmente. Como eu não tenho sangue o suficiente para liberar em circulação, para ancorar essa situação, eu tenho mais dificuldade para recobrar um estado mais tranquilo da minha mente. Percebe? Jueyin perdeu a sua tranquilidade. Perdeu a sua tranquilidade. Maravilha. A gente pode até refletir sobre o que está escrito no capítulo do Imperador Amarelo, que vai apresentando os órgãos, né, o Suan 8, e ele diz que o fígado é o general e que ele tem uma característica estratégica de planejamento e tal. Pô, imagina um general. Onde que ele tem que colocar suas tropas? Nas fronteiras. Porque se ele não colocar ali, ou se ele não tiver tropas o suficiente para colocar ali, o país é invadido e a paz interior se acaba. Se acaba. Então, se o fígado não consegue manter o livre fluxo, ou se o fígado não tem sangue o suficiente, não tem o insuficiente, a paz interior de Jueyin se acaba.
Nossa, isso é incrível! Medicina chinesa é fora de série, você vai ter que concordar comigo. E agora, quando a gente observa quais são as principais causas de vento interno? Bom, as principais causas de vento interno são ou o aumento do Yang ou a diminuição do Yin. Então, deficiências de sangue, deficiências de Yin conduzem à formação de vento interno. Ou hiperatividade do Yang, que combina a diminuição do Yin com o aumento do Yang. Ou fogo, ascensão de fogo. E por que isso? Quando eu aumento as características Yang, eu aumento muito o movimento. Então o Qi começa a correr demais. E como a gente já falou, Qi em movimento truculento, um movimento exacerbado, é o vento. E se por um outro lado eu perco o sangue, eu perco o Yin, eu perco aquele que ancora o Yang. Lembra das regras de interdependência? Eu perco aquele que ancora o Yang. E portanto o Qi começa a se movimentar mais uma vez de forma mais truculenta. E nasce aí o vento interno. Nossa, 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 nossa! Viu? Ficou claro por que Jueyin é considerado o fechamento dos canais Yin para o interior do corpo. Ficou claro o que isso acaba correspondendo em muito de sua fisiologia, tá? Fica claro como isso está muito atrelado com consequências patológicas. A gente poderia ir para várias aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala o fígado armazena o sangue no interior do corpo, parte de onde esse sangue é armazenado, né? Aliás, onde esse sangue será direcionado, Janmai. Você tem o Chomai, né, o vaso concepção, o vaso penetrador. Alguns autores vão incluir o Daimai. Isso você vai encontrar em textos clássicos. Tá? Textos clássicos vão trabalhar com essa ideia, com essa proposta. E, portanto, são 2 desses 3 vasos têm uma relação direta com o útero e um outro uma relação um pouco mais leve em comparação aos 2, né? Desta forma, a gente sabe que o fígado tem uma relação muito íntima com a saúde menstrual. Além disso, a gente sabe que o fígado mantém o livre fluxo do Qi, a consequência é manter o livre fluxo do sangue e, portanto, mais uma vez, influência na questão menstrual e, portanto, ginecológica. O canal interno do fígado passa por detrás das mamas. Enfim, você tem várias justificativas por trás disso. Várias justificativas, né? E dessa forma, vai ficando cada vez mais claro que, de novo, Jueyin precisa estar calmo, precisa estar tranquilo, porque se o fogo do fígado estiver ativo, pode haver uma agitação do sangue e ele extravasa e a mulher tem um aumento do fluxo menstrual ou adianta o ciclo menstrual. Enfim, você vai ter outras consequências a partir disso. A partir disso, se o fígado estagna, não haverá um livre fluxo adequado do sangue, começa a ter estase de sangue, pode haver cólicas menstruais, coágulos na menstruação, como o canal do fígado passa por detrás da mama e a consequência de uma estagnação do Qi é dor e distensão, as mamas podem ficar mais estendidas, podem ficar mais inchadas, doloridas, sensíveis. Tem mulher que até que troca ali o sutiã nessa época de tanto que incha a mama. Então, você percebe? De novo, eu estou citando alguns exemplos, mas toda a fisiologia da medicina chinesa cabe aqui. Tudo que a gente estuda de fundamentos cabe aqui, dentro da teoria dos 6 níveis, das 6 conformações, enfim, dos 6 canais, da teoria de abertura, pivô e fechamento. Tá? Então, aqui é só para dar essa luz, para dar esta luz. Show de bola, gente? Vamos dar uma continuidade aqui, para a gente não ficar muito enroscado também. Vamos dar uma continuidade. Bora agora para o nosso último canal, Ian. Bora lá? Vamos nessa, vamos dar continuidade aqui. Então, abre aspas. O Shaoyin está no meio e age para conectar e é considerado a dobradiça ou porta. Fecha aspas. Show de bola! Show de bola! Então, o que o Xuanzei está dizendo pra gente? Que o Shaoyin nada mais é do que o pivô dentre os canais Yin. Agora a questão é, o que significa isso? Significa que ele colabora ativamente, conectando Tain e Jueyin. Significa que ele colabora ativamente para que Tain possa assumir as suas funções
bem como Juein possa assumir as suas funções. Show de bola, manso até aqui, legal. Agora vamos entender no detalhe como que isso acontece na fisiologia. Para isso, precisamos olhar aqui um pouco mais no detalhe mesmo do Shaoyin. E aí nós temos que o Shaoyin é composto de Shaoyin do pé, Shaoyin da mão, que é o canal do rim, canal do coração, e o próprio rim e coração, onde esses canais estão enraizados. Entender o seu mecanismo, entender a sua fisiologia, vai facilitar para a gente entender o seu papel como pivô, legal? Primeira coisa, coração e rim têm algo em comum. Quer dizer, tem várias coisas em comum, mas tem algo que é muito importante que eles têm em comum. Cada um deles tem um fogo, tem um tipo de fogo. O coração tem o fogo monarca, enquanto que o rim tem o fogo ministro. Ou seja, a característica de fogo é predominante em Shaoyin. Por mais que alguns textos clássicos acabem afirmando que o fogo monarca é um fogo mais gelado, ele sempre faz isso comparando com o fogo ministro, ou seja, de forma relativa, tá? Então, quando ele fala que o fogo monarca é um fogo gelado, ele está falando principalmente pelo fato de que ele precisa ser um fogo mais calmo, mais tranquilo, mais brando, para não agitar a mente. E as suas eventuais necessidades que transcendam a sua preocupação serão encaminhadas ao fogo ministro para dar continuidade ao trabalho. Então, acaba que o fogo monarca tem ações muito mais restritivas, enquanto que o fogo ministro tem funções mais abrangentes no corpo. Legal? Ótimo. Agora que a gente entendeu o que eles têm em comum, a gente começa a observar como isso acaba influenciando no corpo. Então vamos lá. Em relação ao rim, o que nós temos? Bom, nós temos aí a combinação de yin do rim e yang do rim, de essência do rim e de fogo ministro. Quando o fogo ministro influencia a essência, ali se transforma e se gera o Qi original, que será distribuído pelo corpo via triplo aquecedor e conduzido às demais estruturas, órgãos, vísceras, canais e por aí vai. Show de bola? Então, desta forma, o Qi original será encaminhado, por exemplo, para o baço. E quando isso ocorre, o que vai acontecer no corpo? Simples, o baço agora está aquecido e, portanto, com total condição de transformação. Ou seja, o baço só consegue assumir as suas funções graças à influência de Shaoyin. Tá vendo um pouco do seu papel de pivô aqui? Legal. Para além disso, esse mesmo rim, através do fogo ministro, aquece a bexiga e evapora os líquidos que excederam dentro do sistema da via das águas e que foram encaminhados para lá. Esses líquidos, parte deles, serão evaporados e encaminhados ao pulmão para que eles sejam novamente reinseridos na via das águas e distribuídos pelo corpo. Já aquela parte que não será utilizada, será eliminada via micção. Mas algo importante aqui. Quando esse vapor ascende ao pulmão, ele umedece o pulmão, o que é algo extremamente importante, porque o pulmão de maneira isolada representa o movimento metal e a secura. Então, com essa relação de Shaoyin, com essa relação do fogo ministro evaporando os líquidos e fazendo eles serem conduzidos ao alto e umedecendo as paredes do pulmão, agora ele se torna um pouco mais yin e tem condições de descender. Por isso que quando há uma deficiência dos aspectos do yang do rim, do yang qi do rim, o paciente pode ter uma dificuldade para recepcionar o qi do ar e, por exemplo, apresentar tosse, asma e por aí vai. Nossa! Nossa! Como vai ficando claro a fisiologia nesse sistema, não é mesmo? Então veja! Veja como o yang do rim enfraquecendo
acaba com o sistema da via das águas, prejudica o metabolismo dos líquidos, tendo uma dificuldade na distribuição igualitária pelo corpo, e muitas vezes o pulmão fica seco, mas os membros inferiores estão inchados. E poderíamos falar de outros problemas. Então, imagine agora, ao contrário, o yin do rim que enfraquece, sobra relativamente mais yang, então se seca muito facilmente os líquidos lá no aquecedor inferior e, portanto, não há líquidos o suficientes para formar vapor e acendê-los para reinseri-los na via das águas. Logo, o pulmão se torna seco. Mais uma vez. Além disso, sabemos também que existe um ditado que diz que I e Gwei tem a mesma raiz. I e Gwei tem a mesma raiz. O que é I e Gwei? É o yin do rim e o yin do fígado. É dito que o yin do rim e o yin do fígado têm a mesma raiz. Por quê? Ora, a água gera madeira. A essência, substância vital da água, gerará a substância vital da madeira, que é o sangue. Sabemos que o sangue é composto de 3 coisas: essência, Ti nutritivo e líquido corporal. Perceba, essência, Ti nutritivo e líquido corporal. Então, desta forma, existe uma cooperação ali nos 3 rins para que isso aconteça. Então, olha que lindo. Significa que, mais uma vez, vemos o Shaoyin participando de um papel de pivô, colaborando ativamente para que o fígado tenha o conteúdo necessário para armazenamento, tenha o sangue suficiente para armazenamento. Mas que beleza! E como que ele faz isso? Ora, ele tem a essência, que é dele, mas ele também gera o Ti original necessário para estimular as funções do baço, para melhorar a transformação e, portanto, a produção do Ti e do sangue. Lindo! E o que mais podemos perceber? Ora, Shaoyin tem o coração, que é o fogo monarca, que aquece os vasos e facilita a circulação do sangue. Além disso, ele controla o ritmo, o bombeamento e estimula a circulação do sangue, a qual o fígado irá regular a quantidade em circulação e irá dar o comando para armazenamento no interior. Veja a colaboração ativa entre eles. Lindo. Show de bola? Então vai ficando muito claro porque o Shaoyin é de fato o pivô, porque ele colabora tanto com Taoyin quanto com Taiyin, tanto quanto Jueyin. Legal? Beleza. Só que aí nós temos uma coisa interessante. Como coração tem fogo monarca, rim tem fogo ministro, eles tendem muito ao aquecimento. Então o seu canal precisa viabilizar o quê? O resfriamento, para que ele não fique excessivamente quente. É mais ou menos quando você pensa em instalação elétrica. Existe um limite de fios que você pode passar no mesmo tubo, para que você não tenha um superaquecimento ali, né? Então, dentro aqui da nossa análise, nós sabemos que o Shaoyin tem fogo monarca, fogo ministro, e se fosse só isso, ele ficaria excessivamente quente. Então o seu canal ajuda a dissipar um pouco desse calor. Não é à toa que o rim tem um ponto na planta do pé, que é justamente para facilitar essa dissipação de calor. Para além disso, sabemos muito bem que o Shaoyin vai dissipar calor de outras formas. Então, com o coração através do suor, que é seu líquido puro, do rim através da micção, que ele auxilia nesse comando, controla o esfíncter inferior e tudo mais. E para isso ele acaba trabalhando muito com o Taiyan, e a gente já viu essa relação no vídeo anterior. Então, recomendo mais uma vez que assista lá antes de ver esse, para as coisas fecharem, ficarem mais fáceis de serem compreendidas. Bacana? Então, aqui fica muito claro questão de fisiologia, questão de patologia, nós temos das mais variadas possíveis, mas eu gostaria de ressaltar aqui também que, olha que interessante, já que o Shaoyin, quanto só os seus órgãos tem muito calor,
o seu canal fica preocupado em dissipar calor, ele facilita para o Jueyin. Porque se a gente lembrar, o Jueyin precisava ser calmo, precisava ser tranquilo. O movimento exagerado atrapalhava o Jueyin. Então, quando ele dissipa o calor, ele dissipa aquilo que agita e facilita as coisas para o Jueyin. Minha nossa, isso sim é fisiologia em medicina chinesa. Muito legal ver essa correlação entre os canais. É claro, para não deixar aquele rapaz descontente que fez a pergunta no fórum, nem aquele que desceu o pau em todo mundo, vamos falar um pouco sobre isso aqui aplicado à patologia. Já falei um pouco sobre o rim, né? Quando eu falei ali dele na via das águas, caso falte Yang ou caso falte Yin, irá impactar diretamente na via das águas, com certeza. Mas podemos ver outros impactos. Se houver uma deficiência de Yin do rim, ficará difícil a produção do sangue. Ficará comprometido. E outra coisa, a doença da mãe passa para o filho. A doença do movimento água atinge o movimento madeira. A deficiência de Yin do rim se torna a deficiência de Yin do fígado. Tá? Além disso, poderíamos colocar outras coisas aqui. Outras coisas. Caso fique difícil a dissipação do calor, o coração pode ficar quente demais, o fogo monarca pode ficar quente demais, o fogo ministro pode ficar hiperativo e isso impactar diretamente no Jueyin, que vai ficar muito quente, muito agitado. De novo, uma correlação de derivação, né? De onde um problema está e para onde ele pode passar, correto? Além disso, nós podemos pensar em diversos outros impactos que teriam aí, né? Então, por exemplo, se o Qi ou o Yang do rim enfraquecem, como que eu vou ter a condição necessária para transformar a essência em Qi original? Não vai ter como. E por conta disso, como que eu vou colaborar ativamente com o baço? Não vou conseguir. Então a deficiência do Yang ou do Qi do rim vai se transformar na deficiência do Yang ou do Qi do baço. Tá? Então, nossa, aqui vai ter uma porção de problemas que podem aparecer, inclusive dentro do próprio Shaolin. Né? Então, por exemplo, se o Yin do rim enfraquece, fica muito difícil dele colaborar ativamente com o seu próprio pivô, que já tendencia ao calor. E dessa forma, sem o Yin do rim, não se ancora o Yang do coração. A água deve controlar o fogo. Isso não vai acontecer. E aí o fogo do coração dispara. É o que nós chamamos de rim e coração não se comunicam. E aí, claro, você vai ter várias desordens aí sintomáticas por conta disso. Então, sensação de calor, transpiração noturna, agitação mental, insônia, sonhos muito agitados e por aí vai, tá? Palpitações, os exemplos vão ao infinito. Bom, a questão acredito que tenha ficado claro o porquê que Shaolin foi escolhido como o pivô. E eu também acredito que ficou claro como que são as suas ações no corpo e como ele colabora ativamente com o Tai e com o Jueyin, viabilizando aí os três Yin. E como que ele precisa se correlacionar lá com os Yang para que não deixe uma patologia surgir dentro dele. Legal? Então, vamos dar continuidade aqui para a gente se encaminhar para a finalização. E vamos lá, nossa última passagem aqui, abre aspas. Os três Yin também devem trabalhar em um único som ou em um único vibrar, na ideia de vibrar em conjunto, né? Coletivamente, também são considerados um Yin, fecha aspas. Então, o que o Swansei está dizendo aqui pra gente? Ele está dizendo que os três Yin, na verdade, devem trabalhar em conjunto para que a fisiologia que é desejada ocorra. Então eles trabalham com o mesmo propósito, por isso que eles vão vibrar em conjunto, em um mesmo propósito, em uma mesma direção. É nesse sentido. Perfeito? Bom, gente, então a gente fecha
o conteúdo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, né, dessa jornada que é mais complexa, né, desses 6 níveis para a gente entender. Sexta-feira eu vou mostrar para vocês como a gente aplica isso na hora de combinar e selecionar pontos, tá? Caso você tenha uma dúvida sobre esse vídeo ou o vídeo anterior ou dessa coletânea que a gente fez aqui sobre canais unitários, fique à vontade para colocar suas dúvidas aí. Se tiver muita dúvida, eu vou acabar fazendo um vídeo só respondendo dúvida. Se for pouca, eu respondo no próprio comentário e já na sexta-feira já entra o nosso vídeo falando da aplicação clínica. Beleza? Gente, muito obrigado. Foi um prazer imenso poder falar disso daqui com vocês. Eu me diverti muito abordando esse tema, tá? Eu acho que deu pra ver aí a minha empolgação, né? Então, sexta-feira, a aplicação clínica, porque eu não quero que aquele chinês me dê uma surra, tá? Ele tava muito bravo lá nos comentários, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Amaterasu Podcast!